Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos entrando em mais uma semana de estudos em biologia. Durante essa semana, estaremos começando o estudo sobre divisão celular. Esse assunto será dividido em duas partes. Durante essa semana, a primeira parte, estaremos estudando o processo da mitose. Na semana que vem, a meiose, segunda parte da nossa aula em relação a esse capítulo. Um assunto muito importante em que você deve prestar bastante atenção. Vamos começar. Capítulo 2, divisão celular, mitose. Abra sua apostila 3 na página 21. Nesse slide, nós vemos uma representação do ciclo celular. O período entre o surgimento de uma célula e a sua divisão é chamado ciclo celular ou ciclo mitótico e compreende a intérfase e a mitose subsequente. Então, nós temos aqui, indicando muito bem todo esse período do ciclo celular. Então, nós temos lá a parte da divisão em amarelo, mitose, e depois a parte da intérfase. A intérfase, ela é a fase mais longa de um ciclo celular. Então, é o período em que a célula não está em divisão celular, ok? Ela é dividida em 3 etapas. O período G1, onde é o crescimento celular. O período S, onde ocorre a duplicação do DNA. Assinala esse período na sua apostila, assinala bem lá, um asterisco. E depois o período G2, onde a preparação da célula para o processo de divisão celular. Você pode estar se perguntando, e quanto tempo dura cada etapa do ciclo celular? A duração do ciclo celular depende do tipo de célula e de fatores externos, como a temperatura, a oferta de nutrientes, a presença de substâncias capazes de induzir ou de inibir a divisão celular. Embora as células indicadas na tabela que você está observando a seguir sejam de origens diferentes, em todas elas, o período que corresponde à mitose é o mais curto, ok? Então, veja, o tempo de duração do ciclo celular vai variar de acordo com vários fatores e de acordo com várias espécies existentes, ok? Então, só para ilustrar, primeiro tipo ali nós temos a célula humana em cultura, né? Período de intérfase somado, tá? 19 horas. E a mitose entre 1 a 2 horas, ok? Vamos falar agora sobre as funções da mitose. Primeiro, crescimento. A mitose promove o crescimento por aumento do número das células, denominado hiperplasia. Então, nós crescemos, o nosso organismo cresce através de várias divisões celulares. E essas divisões celulares ocorrem pela mitose. Desenvolvimento. As células embrionárias dividem-se continuamente, originando tecidos e os órgãos que constituirão um novo indivíduo. Renovação. Células de diversos tecidos são substituídas periodicamente em razão da divisão de células precursoras. Então, a renovação celular ocorre através da mitose. Regeneração. As células lesadas, que foram machucadas, feridas ou mortas, são substituídas por células sadias, como ocorre em fraturas ósseas e lesões superficiais da epiderme, um machucado, por exemplo. Reprodução. Os casos de reprodução assexuada em organismos pluricelulares resultam de divisões de células de um único indivíduo. Lembra disso? Reprodução assexuada são formados indivíduos idênticos. Por quê? Porque o processo de divisão celular nesses indivíduos é a mitose. As fases da mitose. Quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nesta ordem, ok? Vamos à primeira, prófase.
Cada par de centríolos se dirige para um dos polos da célula. Então, olha só, está aqui, ó, os centríolos. Deixa eu indicar aqui para você. Então, nós temos aqui, ó, centríolos. Eles vão se duplicar e cada par vai se dirigir a um polo da célula, ok? Moléculas da proteína tubulina organizam-se em microtúbulos, que na forma de fibras se posicionam em torno dos centríolos. São aqui, ó, esses risquinhos que você está observando em azul, ok? São fibras de proteína, aqui em preto também, e todos esses filamentos aqui, tá? São filamentos de proteína. Então, eles são chamados de ásteres, ok? E esses em preto vão formar o que nós chamamos de fuso acromático. Professora, quando você citou as fases da mitose, você não falou de prometáfase. E na apostila está indicada essa fase, prometáfase. Alguns autores mais recentes estão utilizando essa nomenclatura, ok? Mas, de modo geral, em exercícios, você ainda não encontra esta nomenclatura de prometáfase. Então, os acontecimentos que tem na prometáfase podem estar incluídos na prófase, na primeira fase da mitose, ok? Então, você precisa ter essa informação. Se você, na hora de realizar um exercício, né, observar que não é indicado como fase prometáfase, então todos esses acontecimentos que estão aqui na prometáfase do seu livro, da sua apostila, eles estão incluídos na prófase, na primeira fase da mitose. Mas vamos estudar aqui, vamos indicar de acordo com o nosso material. Só fique atento a essa informação que eu acabei de te passar. Na prometáfase, o envoltório nuclear, quer dizer, a carioteca, ela se desorganiza, quer dizer, ela vai desaparecer. Os cromossomos, ainda mais condensados, se espalham pelo citoplasma, ligando-se pelo cinetócoro, na região do centrômero. Então, o que vai acontecer? Os cromossomos, eles vão começar a ficar ligados na região do centrômero, aqui, lembra o centrômero? Falamos disso na aula passada, na semana passada. Então, as fibras do fuso acromático vão se unir ao centrômero dos cromossomos, ok? Então, como a gente está observando aqui, ó, nessa parte aqui, de cada cromossomo da célula, ok? Centríolos, ásteres, fuso acromático e cromossomos constituem o aparelho mitótico, ok? Então, vejam, os centríolos já estão em polos opostos da célula, ok? Aqui os centríolos nesses polos, certo? E os cromossomos condensados estão se ligando às fibras do fuso acromático. Carioteca desapareceu, nucleolo desapareceu. Segunda fase da mitose, a metáfase, ou, se formos considerar a prometáfase, metáfase será a terceira fase da mitose. Na metáfase, os cromossomos, eles agora, todos eles, estão presos a fibras do fuso acromático. Importante, assinala na sua apostila, ocupam a região equatorial da célula. Todos eles ficam alinhados no equador da célula, ou seja, no meio da célula, presos nas fibras do fuso acromático. Grau máximo de condensação, circula, faz asterisco aí do ladinho dessa informação. Então, eles atingem o grau máximo de condensação. Tornam-se bem visíveis ao microscópio. O microscópio óptico, ok? A condensação dos cromossomos evita que se fragmentem quando são tracionados, quando eles serão puxados para os polos da célula, certo?
Então, importante você ter essa imagem, esse desenho. Às vezes, em exercícios de concursos, de vestibulares, de Enem, os desenhos, as imagens em relação às fases da divisão celular podem aparecer. Então, você precisa da informação teórica e você precisa da ilustração. Próxima fase da mitose é a anáfase. As cromátides irmãs, elas passam a constituir cromossomos distintos, agora denominados cromossomos filhos, que iniciam sua descondensação quando chegam aos polos. Em cada polo há um número de cromossomos com apenas um filamento em cada um, igual ao que havia na célula em que iniciou a divisão. Então, o que está acontecendo aqui na anáfase? Veja, as fibras do fuso acromático, essas fibras de proteína, elas começam a se encurtar, como você está percebendo aqui. Quando elas vão se encurtando, elas vão puxar a cromátide do cromossomo. Lembra que cada cromossomo duplicado tem duas cromátides, né? Que são ligadas pelo centrômero. Então, o que vai acontecer? A fibra do fuso está ligada no centrômero e ela vai encurtar. Quando ela encurta, ela vai puxar a cromátide, ok? Então, o cromossomo ele vai se separar no meio, né? E aí, cada cromátide vai migrar para um polo oposto da célula. E chegamos à última fase da mitose, que é a telófase. O que acontece na telófase? Formando dois conjuntos distintos, um em cada polo, os cromossomos tornam-se menos condensados. Novos envoltórios nucleares são produzidos ao redor dos conjuntos de cromossomos, e os nucléolos são reconstituídos de regiões específicas da cromatina. Desfazem-se as fibras dos ásteres e do fuso acromático e termina assim a cariocinese ou divisão nuclear. Então, o que acontece? Resumindo, né? O que acontece na telófase? Então, na telófase, os nucléolos reaparecem, um em cada célula nova formada, a carioteca de cada célula nova, né, que foi formada, reaparece, ok? As fibras do fuso acromático, aquelas fibras de proteína, desaparecem. A divisão do citoplasma, chamada de citocinese, ok? E são formadas no final duas células filhas com o mesmo número, tá? Duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, da célula que deu origem a essas duas. Então, a célula diploide, no ser humano, por exemplo, que tem 46 cromossomos, depois no processo de mitose, vai dar origem a duas células filhas com 46 cromossomos cada uma, ok? Um número diploide de cromossomos. Então, são células idênticas, iguais à célula que deu origem, à célula mãe, certo? Em relação à quantidade de DNA no processo da mitose e no processo geral do ciclo celular. Durante o ciclo celular, a quantidade de DNA da célula varia, mas o número de cromossomos não se altera, ok? O número de cromossomos continua o mesmo, ele se duplica, quer dizer, vai duplicar ali a cromátide. Então, terão duas cromátides cada cromossomo. Então, vai variar no processo de divisão celular a quantidade de DNA, porque eu não vou ter mais uma cromátide só, eu terei duas cromátides. Mas
o número de cromossomos é o mesmo, ok? A célula que está se dividindo é uma célula, por exemplo, diploide, uma célula humana, 46 cromossomos, vai dar origem a 2 células filhas com 46 cromossomos. Durante esse processo, a quantidade de DNA, daí sim que vai ser alterada, porque eu terei no processo, né, a duplicação do cromossomo. Então, ele vai ter 2 cromátides. Em cada cromátide, eu vou ter lá uma molécula de DNA, ok? Então, vamos ler o texto que está abaixo do gráfico. Durante o ciclo celular, a quantidade de DNA da célula varia, mas o número de cromossomos não se altera. A divisão das cromátides irmãs entre as novas células reduz pela metade a quantidade de DNA, restabelecendo em cada célula filha a quantidade inicial existente na célula mãe. Então, observem aqui, ó, 2 cromossomos na célula mãe, né? Que ela vai se dividir, ó, tá aqui, tá? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Esse aqui é a quantidade de DNA. Então, vai se duplicar, o cromossomo vai se duplicar, ok? Durante a intérfase, no período S. E depois ocorre o processo, né, final da intérfase e da divisão celular. No final da divisão celular, se restabelece o número inicial de DNA. Tá aqui, ó, volta para aqui, ok? Tá? Para 2C, que é o número inicial da quantidade de DNA da célula mãe, tá? Por isso que na mitose, a célula mãe, a célula que vai se dividir, ela vai dar origem a 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, ok? São células idênticas. Só para ilustrar novamente, né, em relação ao tempo desse processo do ciclo celular e com a divisão celular, então nós temos aqui, né, a intérfase em horas, então ela é mais longa em relação ao processo em si da divisão celular. Mitose, em média, em 1 hora acontece todo o processo, né? E ali em minutos, cada etapa da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Voltando, né, a informação de que esse tempo varia de acordo com a célula, de acordo com a espécie. Agora, em relação à mitose em células vegetais e animais, existem algumas diferenças, ok? E essas diferenças que nós vamos assinalar agora. Lá na página 25 da sua apostila, você vê mitose em células vegetais e animais. Nas células de plantas com flores, a mitose é anastral. Está até em negrito, marca isso na sua apostila, pois não se formam ásteres, quer dizer, não tem aquelas fibras do fuso acromático, fibras de proteína, e nem há centríolos. Já nas células animais, a mitose é astral, pois existem centríolos e formam-se ásteres. A célula animal sofre citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma. Então, a citocinese na célula animal é centrípeta, divisão por estrangulamento, quer dizer, de fora para dentro, ok? Na célula vegetal, observe ali na imagem, na letra B, a citocinese é centrífuga, ou seja, ela ocorre de dentro da célula, ok? Então, forma-se uma placa celular, e essa placa celular, ela vai separar, né? A partir dela vão ser formadas 2 células com parede celular, e a partir dela é que vai ocorrer a separação entre as 2 células filhas, ok? Chegamos ao fim de mais uma videoaula em biologia. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que nós estudamos. Aqui está a minha cachorrinha, dando tchauzinho para vocês também. É a Nina.
né? Ela fica sempre do meu ladinho quando eu estou dando as explicações, né, para vocês. Ela fica ali junto, aprendendo um pouquinho mais de biologia também, ok? Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.